Olá a todos! Nessa aula, nós vamos estudar de maneira introdutória o conceito de derivadas. Então, uma motivação para estudar tal conceito é resolver esse problema aqui: determinar a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado que passa pelo ponto 39. Então, só para fazer um pequeno rascunho, né, como resolver este problema, vamos desenhar o gráfico aqui da nossa função. Então, como todos conhecem, é esperado conhecer que o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado representa uma parábola. Deixa eu desenhar aqui a parábola bonitinha. Parábola aqui. Nós vamos marcar o ponto 39, conforme o exercício pede. Então, digamos que aqui 3 e é 9. E o objetivo é determinar a equação dessa reta que é tangente ao gráfico. Só que, como nós vamos descobrir isso? Estratégia. Nós vamos pegar um ponto qualquer do gráfico. Então aqui, vamos lá, vamos dar nome aqui. Considerar aqui o ponto, vamos chamar esse ponto de ponto A. Ponto A aqui, ele tem coordenadas 3, 9. Digamos que esse ponto é o ponto B. O que eu quero que ele seja? Eu quero que ele tenha uma coordenada genérica x. E aí, naturalmente, se ele é um ponto do gráfico, tem que ser x ao quadrado. Então, eu quero que B tenha coordenadas x, x ao quadrado. Professor, por que x ao quadrado aqui? Porque se você quer que o ponto seja pertencente ao gráfico da parábola, logo ele tem que ter a característica da forma, ele tem que ser da forma x e y igual a x ao quadrado. Então, você substitui y por x ao quadrado. E a ideia é você estudar a reta que passa por esses dois pontos, pelo ponto A e pelo ponto B. Para você fazer isso, você tem que calcular a fórmula da equação da reta que passa por dois pontos. Seria y igual a y0 mais m vezes x menos x0, aonde x0 e y0 é algum ponto da reta. E nesse caso, por exemplo, como sabemos que o ponto A é um ponto da reta laranja, então, ou melhor, também é da reta azul, então esse cara pode ser o x0 igual a 3 e y0 igual a 9. Como eu quero calcular o valor de m aqui referente à reta laranja, o que eu vou fazer? O m é a inclinação da reta. O m teria que ser y1 menos y0, ou seja, a variação dos y sobre a variação do x. x1 menos x0. Você substituir essas informações em cima, o que você vai acabar obtendo é o seguinte. Eu até colocar o m para cá, que o nosso m é igual a o y1. A gente pode pegar a coordenada y do ponto B, então vai ficar x ao quadrado menos o y0, que é 9, sobre x1 menos x0. E aí o que acontece? Você tem uma variação dos y sobre a variação do x. Esse camarada aqui é a inclinação da reta laranja. Para obtermos a inclinação da reta azul, o que precisamos fazer é o limite quando x tende a 3. Então, para obter a inclinação da reta azul, nós vamos calcular o limite dessa expressão quando x tende a 3. Com base nessa motivação, nós vamos para a definição de derivadas. O que é a derivada de uma função? Bem, seja f uma função real e p um elemento do domínio da função f. Definimos a derivada da função f em P. Observe que o conceito de derivada, eu estou precisando de dois personagens. Uma função e um ponto ou um número na qual eu aplico a derivada. Nas próximas videoaulas, nós vamos estudar o conceito de função derivada, que se vocês forem assistir uma videoaula avulsa de cálculo ou até mesmo de assuntos mais avançados, muita gente, ao invés de nós fala assim, por exemplo, essa é a função, essa função, derivada dessa função é tanta. O que a pessoa, na verdade, está querendo dizer é a função derivada, não a derivada em si. Porque para falar de derivada, você precisa de uma função e de um número. Claro que por abuso de linguagem, a gente acaba juntando as duas coisas em um ambiente só. Mas derivada de uma função, você precisa de uma função e
um valor no domínio na qual você aplica a derivada. O símbolo que nós vamos usar é esse f' de p, ou seja, a derivada de f aplicada em p, e a sua definição é essa: variação dos y, limite quando x tende a p, variação dos y sobre a variação do x. Então, esse é o conceito de derivada de uma função aplicado em um ponto P. Uma forma equivalente de descrever isso aqui é você escrever, ao invés de fazer limite quando x tende a p, você pode fazer o limite quando h tende a zero, e aí você faz f de p mais h menos f de p sobre h. Se você tem um limite aqui, o resultado desse limite é exatamente o mesmo do de baixo. E aí existem funções que é mais fácil calcular o limite na versão de cima, existem funções que é mais fácil calcular o limite da versão de baixo. Então é muito importante dominar as duas partes. Só que só de olhar para essa expressão, variação dos y sobre a variação do x, já dá para fazer o seguinte comentário prático, né? A aplicação da derivada vem do seguinte cenário. Você, por exemplo, pensa assim, hotel Trivago, pensou em qualquer fenômeno que envolva variação, você naturalmente poderá pensar como derivadas. O que eu quero dizer com isso? E pensou em variação, derivada possivelmente está escondida aí nesse ambiente. Basicamente isso que eu estou querendo dizer. Então, tudo que envolve variação de algo, naturalmente você vai pensar com derivadas. Principalmente quando é variação de y sobre variação de x. Então, por enquanto, vamos resolver alguns exemplos numéricos. E o primeiro exercício, nós vamos encontrar a derivada dessa função em relação ao número p. Então, você tem duas formas de resolver. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o f' de p pela primeira versão, que é limite quando x tende a algum número p, é esse p em questão, f de x menos f de p dividido por x menos p. Então, vou substituir essa informação. Isso aqui vai ser limite quando x tende a p. O que eu vou fazer? O f de x é essa expressão de cima. X ao quadrado mais 3x. Menos. Agora eu vou abrir um parênteses porque eu tenho que calcular o f de p. Ou seja, eu tenho que olhar para essa expressão e substituir o x por p. Vai ficar p ao quadrado menos 3p. E embaixo vou colocar sobre x menos p. O que eu vou fazer? Vou aplicar a distribuição de sinais, mas eu já vou reorganizar a expressão da seguinte forma. Limite, quando x tende a p, primeiro vou priorizar quem está ao quadrado, então aqui vai ficar x ao quadrado menos p ao quadrado, mais, agora eu vou colocar 3x. Na verdade tem um pequeno erro de digitação, né? Porque aqui é p ao quadrado mais 3p, né? Troquei o x por p. Fazer essa correção. Então, voltando aqui. Passa esse menos p ao quadrado para frente. Então, x ao quadrado menos p ao quadrado mais 3x menos 3p. Isso tudo sobre x menos p. Agora, observe o seguinte. X ao quadrado menos p ao quadrado, eu posso usar a propriedade notável do produto notável. E eu já vou fazer uma separação aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, antes de mais nada, observe que essa fração aqui eu posso quebrar em duas frações. Posso colocar, por exemplo, x menos p para cá. Quebrei aqui, ó. Ou seja, peguei o numerador e quebrei. Como assim? É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. A mais b sobre c é a mesma coisa que a sobre c mais b sobre c. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, apagando aqui. Voltando aqui. Aqui eu posso usar produtos notáveis. Então, x ao quadrado menos p ao quadrado é a mesma coisa que x mais p vezes x menos p. E aqui a gente coloca sobre x menos p. Mais. Aqui eu posso colocar o 3 em evidência. Então, vai ficar x menos p sobre x menos p. E aí observe o seguinte.
ao você simplificar x menos p em cima e embaixo, porque você pode, porque esse número não é zero, isso aqui vai ficar limite quando x tende a p, x mais p mais 3. Que aqui você simplificou, deu só x mais p, aqui você simplificou, deu 3. Quando você troca o x por p mais p, 2p mais 3. Então, isso implica f' aplicado em p dá 2p mais 3. Provavelmente, existem algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo e podem estar falando assim: ah, mas poderíamos ter feito essa conta de maneira bem mais rápida, poderíamos ter resolvido esse exercício de maneira bem mais rápida, sem precisar de limites. Sim, poderíamos fazer. Em breve, nós vamos estudar técnicas para calcularmos derivada de maneira mais rápida, mas é preciso passar esses conceitos iniciais. Então, agora, outra informação que vale ressaltar, que você pode substituir qualquer valor de p. P igual a 0 vai dar um número, P igual a 5 vai dar outro número. Para cada valor de P, você vai ter um número aqui na derivada. Então, lembra daquela motivação da equação da reta tangente? Então, a derivada de uma função aplicada em P, ela não te dá a reta tangente, ela te dá a inclinação da reta tangente. São coisas diferentes. A derivada em P, ela te dá aquele valor de m, a inclinação da reta. Ele não te dá a reta. Muito importante entender a diferença dessas duas coisas. É claro que, se você tiver a inclinação da reta e um ponto que faz parte da reta, você acha a reta tangente. Mas é muito importante tomar esse cuidado. Por quê? Porque nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos revisar aqui as propriedades e depois nós vamos resolver aquele exercício da motivação. Uma observação é a seguinte: quando você tem, por exemplo, uma função f, uma função g, possui derivadas, ou seja, que aquele limite da derivada existe, derivada de f mais g é igual, ou isso também vale para menos, né? Derivada de f mais g é a mesma coisa que derivada de f mais derivada de g, derivada de f menos g é a mesma coisa que derivada de f menos a derivada de g. Se k é um número real, k vezes uma função, você calcular a derivada disso, você pode repetir a constante e calcular somente a derivada de f, tranquilamente. Agora nós vamos para aquele exercício. Como eu havia comentado com vocês, a equação da reta vai ser y igual a o y0, eu já vou colocar aqui 9, mais, lembra aquele valor de m? O valor de m vai ser a derivada de f aplicada em p igual a 3, x menos x0. Então eu preciso descobrir quem é o f' de 3. O f', lembre-se que o nosso m era o f' de 3 aí. Eu observar lá no início da videoaula. Então, vamos calcular o f' de 3. F' 3 vai ser o limite quando x tende a 3 de quem? F de x menos f de 3 sobre x menos 3. Então, nesse caso, isso aqui vai ser limite quando x tende a 3. Quem é f de x? X ao quadrado. Menos. Quem é o f de 3? Troca o x por 3. 3 ao quadrado, 9. Agora, basta usar produtos notáveis. E se você substituir o x por 3, você cai no caso 0 sobre 0. Isso não te ajuda em nada. Então, limite quando x tende a 3. Isso aqui vai ser x menos 3 vezes x mais 3 sobre x menos 3. Como x não é igual a 3, ele está próximo de 3, mas não é igual a 3, você pode cortar em cima e embaixo. Isso aqui vai ser limite quando x tende a 3 da expressão x mais 3. Agora, como é uma função polinomial, uma função contínua, você pode trocar o x por 3. 3 mais 3, 6. Então, o f' de 3 aqui é 6. O que eu vou fazer? Vou pegar essa informação, vou copiar, vou colar aqui embaixo, mas agora
substituindo o f' por 6. Então, nesse caso, vai ser y igual, só para simplificar, 9 mais 6x menos 18. Isso nos leva a concluir que y é igual a 6x, 9 menos 18, menos 9. Então, a equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado, que passa pelo ponto 3, 9, segue a equação 6x menos 9. Bem, qual é o próximo passo? Lembra que eu havia falado que a derivada da inclinação da reta tangente, que a derivada de uma função aplicada no ponto é um número? O que nós vamos fazer é similar àquele exemplo lá de cima, que a gente colocou o f' de p. A ideia é estudarmos a função derivada, ou seja, conseguirmos calcular a derivada de uma função para qualquer ponto no domínio na qual o limite exista. Então, nós vamos estudar a função derivada na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem tirar dúvidas, podem colocar nos comentários. Se puderem curtir o vídeo, vai ser muito importante. Eu agradeço muito e até a próxima.